a nossa cultura primeiro, a cultura da fazenda. E o fluxo. Porque é muita coisa no muita começo. Coisa. Então ele tem que aprender a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Toda fazenda tem um jeito de ser, então ele tem que aprender o nosso jeito de ser. Então a gente respeita muito as pessoas, tem uma comunicação bem direta, aberta com os funcionários, e a gente enxerga eles estão no mesmo nível que a gente. A gente quer produzir um leite onde o consumidor ele consiga perceber no sabor daquele leite, pela história daquele leite, que ele foi produzido por uma vaca que foi bem tratada, uma vaca feliz. Isso para nós não tem preço. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com a Ellen e com o Nico, que fizeram muito parte da minha trajetória, e eu estou muito feliz de estar aqui com eles hoje, porque eles também são pioneiros de grandes histórias. Então, um prazer recebê-los vocês no Nota do Leite podcast. Vamos iniciar então com vocês contando um pouquinho da história de vocês, né? Como começou pensar em pecuária de leite e um pouquinho da história para a gente conhecer. A nossa história começou... em termos, nós estávamos namorando muito tempo, né? E nós estávamos já pensando já em casar já, né? Então nós tem que realmente juntar os trapos. E tava naquela Carambi, Arapoti, né? A gente até começou a organizar umas coisas lá em Carambi, né? Mas a vontade sempre foi de fazer as coisas junto, né? Se fosse em Carambi, eu ia fazer o meu serviço de antes, né? E a Ellen ia fazer outras coisas, né? Então a gente gostaria, né? Tinha vontade realmente de fazer isso, achar uma coisa para fazer em conjunto, né? Eu acho que a gente tem, por assim, natural, já um sangue meio empreendedor. Então acho que isso foi uma coisa que impulsionou a gente a querer fazer um negócio juntos. E daí, assim, foi uma coisa meio orgânica, assim. Meu pai falou, lá eu tenho uma área lá que seria bom para fazer uma leiteria. E eu nunca tinha pensado em ser produtora de leite. Isso era a última coisa que eu acho que passava na minha cabeça, era isso. E o Nico já tinha, o pai dele tinha algumas vacas, então, mas mesmo assim acho que não era aquilo que ele achava que ele ia fazer, né? Tanto é que você estudou outra coisa. Mas a gente pensou, nossa, né? Vamos ver o que é, né? Vamos visitar um produtor de leite para ver o que é isso. A gente a nossa região já é de leite, né? Sim. Então a gente sabia assim, vaca dá leite e tem ordenha e tal, mas não sabia exatamente o que né, isso implicava. Então a gente resolveu começar a visitar algumas propriedades, primeiro de Arapoti mesmo, de Carambeí, Castro. E assim, quando a gente começou a conversar com os produtores, a ver a vaca, a ver as fazendas, a gente já começou a se encantar por esse negócio. Porque a vaca, quem é do setor sabe. Começou a estudar sobre vaca, a entender o animal, é uma coisa que é apaixonante. Né? A vaca uma coisa que, não sei, ela atrai muito, ela faz você se apaixonar por ela. Então, foi assim que começou. E aí, a gente começou a estudar também, assim, a teoria, tudo, né? Tudo aquele... Artigos, começou a fazer curso, né? E tudo esse tipo de coisa. E aí, a gente já estava dentro daquilo sem a gente nem estar percebendo, assim, né? Foi uma coisa bem, né? Foi devagarzinho, orgânica, né? Foi crescendo à vontade, crescendo oportunidades, né? Então deu para ver que as portas foram se abrindo e a gente fomos estudando e
Acho que o caminho foi abrindo e a gente foi só seguindo o fluxo. E nessa época eu até fazia curso de psicologia em Curitiba. Então era uma coisa que também não tinha nada a ver com vaca. E eu tava na metade do curso e daí eu simplesmente abandonei porque já tava com a cabeça no negócio, já não, tipo, já tava meio que decidido que ia fazer isso. Então, daí a gente já começou a correr atrás e, né, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui, então. Então, a gente já teve que correr atrás de capital, de recurso. Sim. A gente foi, né, no banco, a gente fez financiamento pelo BRDE, daí tinha que, fazer um monte de burocracia, correr atrás de um monte de papelada. E realmente foi 2 anos estudando mesmo, né? Antes de realmente Mas executar. E aí vocês visitaram várias propriedades daqui da região. E por que optaram com a ordenha robotizada? Porque eu imagino que vocês devem ter visitado também propriedades de ordenha convencional, né? Isso, então, então como é tudo um projeto, 2 anos estudando, então é fácil você montar um barracão, né? E no outro dia, não gostei, monta outro, né? Então é hora de você realmente procurar isso. E isso foi uma coisa que o Tobias Katzmann falou e eu peguei isso dele, né? E realmente ele tá certo, né? Então é hora de fazer no papel agora, porque depois não tem mais, né? E a gente abriu a oportunidade de, não, roubei a cara, mas quanto que mais caro? É realmente caro, né? Então, sistema, né, freestyle, composto, então a gente realmente fomos colocando tudo isso no papel e fomos na prática visitar mesmo propriedade na região, né? Tivemos a oportunidade de conhecer na Dinamarca, Alemanha, Holanda também, né? Então foi bastante visita para a gente achar um consenso entre eu a ela, né? Porque a leiteria não tem não é uma fórmula, né? Não é uma receita de bolo, né? Todas as leiterias são diferentes, né? O que acho que a gente pegou, você tem que fazer uma leiteria do que a gente gostaria de ser e fazer parte daquela leiteria e trabalhar com aquilo que você construiu, né? Então essa foi a nossa mentalidade. Eu acho que a gente optou pelo robô, acho que muito baseado no que a gente acredita, ou que a gente tem de filosofia de vida, né? Assim, a gente queria trabalhar num lugar que fosse agradável, que tivesse bem-estar animal, que as pessoas também tivessem, né, bem-estar, que não fosse uma coisa ruim de estar ali. Então, eu acho que isso veio muito de encontro com o que a gente estava buscando. A gente queria pisar no barracão e ver vaca tranquila, ver, né, funcionário tranquilo, a gente também. Então, isso foi uma coisa que, né, o robô foi uma coisa que meio que atraiu a gente, assim, né, nesse sentido. Nesse sentido. E o Nico gosta muito de dados, e o robô traz muito dado. Então... E a gente, na época, não tinha tanta experiência, ainda não temos, né? Mas dados você consegue ler e consegue, né, calcular e consegue achar padrões. Então, a gente não conhecia nosso gado que a gente ia ter, né, como quer. Então, a gente conseguiu trabalhar muito com o robô, com muitas informações, e a gente aprender muito com ele e a gente, né, conseguia dar continuidade, né, no serviço. Então, a gente conheceu o nosso rebanho, né? O robô consegue fazer que cada vaca é uma vaca. Então, realmente, a gente aprendeu bastante com ele também. Né? E a questão de, por exemplo, na ordenha robotizada, principalmente do jeito que a gente fez, que é do fluxo livre, também é uma forma que se aproxima mais do natural da vaca. Então, isso também era uma coisa que a gente queria, assim. A gente queria que fosse não uma coisa... assim, que a gente tivesse que ir atrás da vaca, que ela tivesse que fazer, né, a gente tocar a vaca. Então, a gente queria que ela tivesse o comportamento mais natural possível, com o mínimo de interferência, né, da gente. E, então, isso também foi uma coisa que fez com que a gente escolhesse, né, o robô
daí no fluxo livre, né? Que bacana. E para quem conhece de fato a propriedade de vocês, é tudo isso que vocês falaram, né? É um bem-estar para os animais, parece que elas vão felizes para o robô, chega lá é uma tranquilidade também. Mas teve outra escolha aí também, né? Que foi a raça do gado, né? Que vocês optaram pelo Jersey. Conta um pouquinho para nós como que foi essa escolha aí. Que a gente está numa região predominante de vacas holandesas, né? Então, como que foi essa escolha? Essa escolha não é tão fácil às vezes, né? Eu acho que veio por meu pai já ter raça Jersey. Aí, mas como ela comentou, nossa atividade minha do meu pai é totalmente outra, né? Então, era mais como um hobby, né? Uma coisa de final de semana ia lá dar uma olhada, ou nem isso, né? Mas por a gente conhecer a raça Jersey, né? O pai trabalhava com a raça Jersey, a gente colocou isso na mesa também, né? Vamos ver a raça Jersey também, né? O porquê. Né? Mas a gente não escolheu só porque o pai do Nico tinha a raça Jersey, né? Eu não quis dizer disso, disse que a gente tinha o conhecimento que existia a raça Jersey. Né? Numa terra de vacas holandesas. Né? Mas aí a gente pensou, não vamos optar só porque o sogro tem, né? Vamos colocar as duas raças na balança, vamos ver as vantagens e as desvantagens e daí decidir, né? Daí era 1 contra 2, né? 3, né? Mas assim, realmente, por isso que foi colocado na mesa, né? Ó, tem a raça Jersey, a raça holandesa, pós e contra, né? Então, realmente, a gente vê muita vantagem na raça Jersey, né? Então, é um animal muito dócil, muito carinhoso, muito satisfatório de trabalhar com ele. E eu acho que no sistema robô e o composto também, né? Que vem na mesma linha, né? Que a vaca deita onde quer, faz até caminho, que nem o passo, né? Faz caminho para ir pro robô. E a vaca Jersey, eu acho que pela reprodução dela, a facilidade dela se mexer, ela mais ativa, encaixa muito bem nesse sistema também, sabe? Assim, um dos meus argumentos, assim, mais pergunta para os veterinários da região que raça que eles gostam mais de trabalhar. Né? Então, que raça é mais fácil, né? Então, realmente a raça Jersey, a maioria é mais fácil de trabalhar, gosta mais de mexer, né? E é difícil de você, muitas vezes, comparar a raça Jersey com a holandesa na nossa região. Né? Então, agora cada vez tem mais propriedades de ponta, né? Mas geralmente a raça Jersey está num pequeno produtor, sistema pasto, semi-confinado, né? Não tem o conforto, muitas vezes, das propriedades grandes que tem holandesa, né? Então, às vezes, você não consegue pesar muito bem, né? Então, isso que pesou. E a Jersinha, ela, no meu ponto de vista, ela é mais feminina, né? Então, ela é tão, né, cativante, assim. Então, mas o ponto, assim, a gente sempre pensa que um dos pontos críticos realmente é a reprodução. Porque para você ter leite no tanque, você tem que ter o parto da vaca. E para ter o parto, você tem que ter, né, uma boa reprodução. Então, a gente vê que a Jersey, ela ganha nesse quesito da holandesa. Então, isso, eu acho que isso faz com que todo o sistema funcione melhor. E também o robô, porque na ordenha robotizada, da forma do fluxo livre, tudo, você precisa que a vaca venha para ordenha. E tudo está relacionado também com a reprodução, porque ela tem que estar dando leite para ela ir para o robô. Porque senão a dieta que você coloca lá no coxo vai ser o suficiente para ela comer. Então, se ela, né? Então, isso... tudo... Você tem que escolher, mas tudo tem que dar lucratividade, né? Então, a raça Jersey produz menos, mas dá mais gordura, proteína. É um animal muito mais saudável, né? Você tem toda essa parte de reprodução, então você tem um crescimento dentro da propriedade maior, começa a ter excedente de animais, e esse excedente de animais retorna em dinheiro de novo para você, em venda, ou, né, ou beef and dairy. Então, tem vários pontos que não dá para enxergar apenas o leite, a produção.
né? Então, esses fatores que pesam bastante na raça Jersey também, né? É um animal muito eficiente, se Muito você eficiente. for olhar. Conheça quem está conosco nessa jornada pelo futuro do agro. Fitobiotics, Ouro Fino, Bauman, Dariup, Azeclean, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando, junto conosco, o agro brasileiro para outros patamares. Se você também compartilha essa visão, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos esta rede que transforma o campo. Muito eficiente. O Dr. Solak que teve no segundo episódio. Nossa, ele também, apaixonado por raça Jersey, falou o quanto é prolífera também, né? E o quanto também a idade ao primeiro cio também, essa precocidade dela, né? Também ajuda, né? Ela é precoce e ela é uma vaca extremamente longeva. Né? Ela consegue muita longevidade, né? Então é muito sadio para uma propriedade que ficou estável, né? Começa a ficar muito sadio, né? Quando a gente optou pela Jersey, a gente achou que, na verdade, era uma questão de gosto. Assim, a gente colocou, né, na balança e pensou, não, é questão de gosto. Então, por gosto, vai ser a Jersey. Mas hoje, se a gente olha para trás, foi uma decisão muito acertada. Assim, se fosse fazer de novo, fazia com Jersey de novo. Porque a gente vê que realmente é uma máquina. Caramba, né? E aí, só para o pessoal entender, vocês, o projeto inicial já era 6 robôs. Sempre foi os 6, já. Isso, então a gente estudou 2 anos, né? Para fazer todo o projeto em relação ao robô ou não, composto ou não, né? Então a gente planejou, estruturou, pôs em papel, né? Parte econômica, tudo. E já saindo com a nossa meta, que era 6 robôs, né? Com 6 robôs, com tudo já, o módulo tudo pronto para a gente não, futuramente, não tá expandindo ou fazendo um puxadinho. Então, já tentar absorver tudo que a gente queria já naquele financiamento, naquele projeto mesmo já. Né? E isso foi um pouco inverso do normal, que a gente construiu tudo para daí vir os animais depois. Né? Sim. Até a gente, no nosso projeto, até teria a possibilidade de colocar mais robôs ainda. A gente tem, no projeto já o espaço onde seria o próximo barracão. A gente não quer fazer isso, mas a gente sempre teve na cabeça, assim, que a gente não queria ter estrangular. Não, a gente não queria gambiarra e puxadinho. Sim. E não sei o quê. Então, a gente tentou já imaginar o que a gente poderia querer, talvez, no futuro. Então, a gente já deixou tudo desenhado, né, para não fazer... Tanto se for fazer um queijo, um produto também, tem um espaço lá na frente, aquele gramadão também é uma possibilidade de fazer uma coisa lá. Então, tudo vai fazer? A gente não sabe, mas tem um espaço. Tem espaço. Que bacana. E, pessoal, a ordenha robotizada, ela traz muito mais informações, né, até em tempo real, que como, por exemplo, uma ordenha convencional. Como que vocês fazem isso no dia a dia? Todos os dados que chegam para vocês é avaliado todo dia? Ou não, a gente pega um dia para ver? Como que é isso na rotina? No início é uma loucura, né? Você quer acompanhar tudo, quer tabular tudo, quer ver todos os índices e tudo, mas acho que isso faz uma parte do aprendizado, né? Você tem que saber onde que você está e aquele índice não muda mais, você acaba com o tempo não olhando com tanta frequência, só se há um probleminha, daí que você começa a olhar de novo, mas a rotina começa a ficar mais estável ao longo do tempo, porque você já está aprendendo como funciona o fluxo, né? Então, e a rotina fica bem, bem simples, né? Não, a gente não faz uma rotina tanto... na verdade, o olhar começa a ficar muito mais clínico, tanto com os animais como com os dados, né? Você já sabe, deu isso aqui, opa, deixa eu, né, ver... Então, esse olhar clínico você vai aprendendo com o tempo. E algo muito legal também que o robô traz de informações é essa precocidade de diagnóstico, né? Por exemplo, o caso de uma mastite clínica, ou o caso até de uma subclínica, ou até vaca que para de comer porque está com uma pneumonia. Isso também é algo que traz
maior até segurança no diagnóstico, né? E no tratamento também, né? Maior assertividade, né? Com certeza, né? A gente consegue antecipar muito, né, a doença da vaca, né? Então, e a gente aprende com essas informações, com essas informações que ele vai te dando, né? Ele dá uma probabilidade de doença e ele já meio que estima para que lado você tem que olhar, mas nunca vai tirar a nossa ida na vaca, só que dentro de 400 vacas, ele olha tudo para você e te traz uma lista, ó, são essas 5 que você tem que olhar. E essas 5 tem isso e aquilo, né? E realmente tem, né? Então, no começo a gente foi aprendendo muito isso, né? Hoje a gente, opa, isso daqui já é uma torção, né? Opa, isso aqui já é uma mastiticole. Né? Só de olhar os dados, Só de olhar os dados. Que né? E o nosso veterinário no começo também é aprender tudo, né? Não, nós tínhamos um caso de uma vaca lá, não, essa vaca não tem nada. E ó, descendo a ruminação, diminuindo o leite, não tem nada, né? O veterinário a gente gosta muito dele, né? É um excelente profissional, né? E não, mas olha, tá piorando. Aí outra semana, ó, tá pior. Vai lá, vai ver um tumor na garganta. Outra vaca, um dente quebrado lá dentro. Né? Uma coisa que talvez a gente nunca ia ver, né? Se a gente não tivesse os dados. Então realmente isso a gente... E claro, faz parte minha da Ellen, por isso que a gente gosta desse sistema, que a gente tá no operacional também, né? Então a gente vê com o veterinário o que aconteceu, vê o que aconteceu com os dados, e a gente tem esse feedback, esse feeling, e se aprende bastante. Que legal, que bacana. E hoje, mais ou menos, quantas ordenhas diárias vocês têm? Na média, assim, eu sempre falo que a média no robô, eu não gosto muito de falar, porque o importante não é a média, né? O importante no sistema de ordenha robotizada é dentro dos 0 a 60 dias, você puder ordenhar bastante ela, né? Até 4 vezes ou um pouco mais, né? Mas tentar chegar a 4 vezes. E no final ela consegue ter menos leite, então que tire lá 1,5, 2 vezes, né? Na média o pessoal fala 3, mas 3 aonde? No final, no início, no meio, né? Então você tem que realmente observar individual essa parte, né? No meio, no início da lactação, no meio e no final, né? Para você não deixar de perder. Imagina, ordenhar 3 vezes por dia as vacas com 60 litros de leite no início. Né? Ela vai menos no robô, come menos ração, né? Então estimula menos ela. Então você tem que tentar no início, e a vaca no início ela procura robô, ela é mais ativa no início, né? No final ela começa a ficar mais, já tô gestante, já tô, né? Então... E tá aí justamente a vantagem do robô, porque num sistema tradicional você não ia conseguir fazer isso, lá, por exemplo, 5 ordenhas numa vaca que tá com bastante leite, não seria possível. Então, isso é um ganho grande que você tem no robô, porque você estimula essa vaca e acaba o pico da lactação lá, né? A curva de lactação sendo bem diferente do que numa ordenha tradicional. E alivia a vaca, né? Imagina tanto de leite e você conseguir ordenhar mais vezes, você consegue ela ter uma lactação a mais, muitas vezes. Tem muitos trabalhos dizendo que tem uma lactação a mais só por causa disso. E se for pegar, igual a gente comparou com a ordenha convencional, essa vaca precisava de 5 ordenhas, né? Então vamos supor que a ordenha convencional fazia 3, então estava faltando 2. Mas aquela também de final de lactação, às vezes procura o robô o quê? Uma vez. E tá bom. Né? Não precisa ela ser ordenhada 2 vezes. Porque, na verdade, ela estaria tomando tempo de uma vaca que precisa de 5 ordenhas, né? Então... E às vezes tá lá na convencional e tá sendo ordenhada 3 vezes, mas na verdade era só uma, já era suficiente, né? Então essa flexibilidade é muito legal, E né? a vaca no final da lactação não precisa tanta ração no robô. Né? Então a vaca no início ela tem que procurar mais robô, porque ela pode receber mais ração e o robô vai controlando isso. A vaca que mais produz é por mérito leiteiro, né? Então você fica então, ali muito mais também eficiente. você tem uma eficiência bem grande na parte da alimentação, né? Esse é um justamente custo... onde é o mais caro, né? Onde é o mais caro, exatamente. E E como que foi? Vocês falaram agora um pouquinho de nutrição. Como que foi? Na verdade, vocês já iniciaram com todo o processo do robô, mas como que foi essa adaptação das vacas? Porque eu acredito que deva ter tido uma adaptação para elas estarem no robô e também de alimentação, né? Nossa, né? 2 jovens loucos aí.
Isso o Nico vai saber falar melhor, mas esse foi um ponto bastante crítico, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu, assim, nossa, foi bastante tentativa e erro no começo. Assim. Tentativa e erro, como eram os primeiros também, a gente não tinha muito que ouvir do produtor do Brasil, né? Então, na Europa ou nos Estados Unidos, às vezes cada um tem um jeito diferente, porque a alimentação é diferente e tudo mais. E a gente tinha a ponta direta com a Holanda, né? Mas a gente fez uma adaptação, mas é aquilo, é o feeling, né? Você começa a perceber, opa, assim não tá dando certo essa adaptação, então a gente muda um pouquinho para você conseguir fazer ela adaptar mais rápido, né? Sim. Hoje em dia o pessoal... porque o nosso até agora, eu acho que foi o mais diferente de todos, porque chegaram a vaca de um sistema né, longe, né, que longe, 150 quilômetros, né, sistema semi-confinado, né, a pasto também, né, então, e chegou lá em casa já confinado, outra dieta, outras pessoas, robô, então era muita coisa diferente, né, então é um desafio. Gente que nunca tinha tirado leite na vida, né? Então as primeiras semanas realmente foi uma adaptação não só das vacas, mas a nossa também. Tanto é que no outro barracão, quando nós fizemos, a adaptação foi muito mais rápido, fácil, né, e a gente vê que o pessoal que tem ordenha tradicional e migra por robô, né? Ele faz por etapas pequenas e a maioria nunca tem problema. Mais tranquilo, porque daí ele também já sabe, né? A gente era tipo leigo, né? Então era diferente. A gente também tava aprendendo. Nem sabia tocar vaca, e daí tinha que tocar as vacas pro robô pela primeira vez para treinar elas e tudo. Sim, então foi uma coisa. Mas a gente aprendeu muita coisa, assim, no começo, assim, justamente né, errando e na percepção fazendo. E nunca sabendo que tudo pode ser, não é nada escrito em pedra, né? Então a gente pode sempre estar mudando, aperfeiçoando e que nem eu falo, né? Lutar com a ferramenta que você tem, né? Não falar, isso aqui não funciona, né? Não dá. Então é isso que a gente decidiu, dessa forma que a gente vai fazer. Então vamos lutar bem para fazer o melhor, né? O melhor possível e fazer com que dê certo. Eu acho que aí é o princípio que começa a dar fluidez. E a gente usou bastante também o call signals, né? Então, olhar para a vaca, assim, tentar entender o que ela tá querendo dizer com isso. Ou o que né? Se colocar no lugar da vaca. Então, isso a gente sempre Facilitou bastante. Facilita muito, porque a vaca fala muito. Se você começa a realmente observar. Olhar para ela. E a se colocar no lugar dela, assim. A gente... Chegava assim, vamos deitar aqui no composto, ver se tá bom. Vamos, né? Esse tipo de coisa a gente fazia. Né? Vamos tentar ir no lugar onde que ela anda, ver o que ela tá enxergando. O que ela tem que fazer para chegar. O que será que ela tá sentindo quando ela tá, né? Por que será que ela tá agindo dessa forma aqui? No começo, para entrar a vaca no robô. Nossa, a vaca ia entrar, a vaca começava a cagar. Vaca cagou, é medo, né? Medo. Então, mas por que tá com medo? Entendendo por que a vaca não quer entrar, porque é o medo e por que a gente tem que empurrar a vaca para entrar, né? E algumas tudo bem, outras não. Aí percebemos que no robô tem uma gradezinha, né? Para onde quando ela estiver ordenhando, ela estercar e cair na gradezinha, no fosso, né? Gradezinha e o esterco ir embora, né? E aquele é um metal brilhoso, né? De inox. Então, as nossas vacas estavam se assustando com aquilo lá. Foi a gente pôr uma lona preta, tampar aquilo lá, que as vacas começaram a... na hora do treinamento. Então, esse tipo de coisa. São coisas simples, mas que, nossa, facilitou muito. Daí, depois que ela já estava acostumada a entrar, já sabia que ia ganhar ração, já estava acostumada com todos aqueles sons que o robô faz. Aí tira a lona e boa. Hoje as vacas brigam para entrar lá dentro. E a vaca é extremamente... Ela sabe exatamente, tem tantos barulhos, né? Entrada de ar, saída de ar, tudo, né? Mas ela sabe exatamente qual o barulho da entrada de ar para abrir o portão, né? Ou sabe exatamente quando tá terminando de ordenhar a outra vaca, ela já estão tudo quieto assim, paradinha, né? Ruminando. De repente escutou, tá terminando outra e aí começa a entrar na frente do robô para ser ordenhado. Né? Eles são extremamente espertos. No começo nós apanhamos bastante,
muita vaca saindo para fora dos robôs, do composto, né? De escapar direto. Corrente, portão, as vacas... De madrugada. Sempre nos horários mais, né? Até a gente pegar o jeito de realmente ela não conseguir abrir, dá trabalho. E daí não tinha cerca, não tinha nada. Então escapavam, daí ia lá, a gente tinha a fossa ainda que não era cercada, daí um já ia lá correr, né? Perto da fossa, porque as vacas e o outro, vamos pra lavoura, vamos pro silo. E hoje em dia, se elas escapar, já é tudo mais fácil. Mas a gente colocou, né, correntinha e um monte de coisa. Ainda mais Jersey. Jersey é pior, eu acho que pra isso. É extremamente esperto. Escapava mesmo. Se esquecer, qualquer dia, hoje em dia, quando entra um funcionário novo, sempre acontece. Entrou um funcionário novo, eles esquecem de prender né? Como é que é o nome daquilo? A chaveta. A chaveta. Aí pronto, acho que dá 5 minutos. Elas já perceberam e já abre o portão. Já estão longe dele. É impressionante. E assim, ó, a adaptação, igual vocês falaram, foi um pouco mais difícil porque teve multíparas, né? Mas teve primíparas também. Mas hoje, a adaptação de uma primípara, quanto tempo mais ou menos vocês acham que é? Depende do manejo muito, da pessoa que vai conduzir esse animal também, tá? Claro que depende de indivíduo em indivíduo, né? Acho que a vaca que nem ser humano, tem ser humano que ele se expõe mais fácil, vai mais fácil, tem ser humano que não, né? Então depende muito, sabe? Mas o manejo é muito importante desde as bezerrinhas, tá? Desde lá de pequena vem o manejo, a vaca sabia o que é ser fechada no canzil, ter um manejo mais tranquilo, sabe o que é a pessoa manejar ela, né? Não é tocar correndo ou dar agulhada em qualquer lugar. Então, tudo o manejo influencia para a vaca não se assustar, né? Para a vaca saber que isso faz parte da rotina dela. Mas, na média, assim, as primíparas, tem primíparas que no terceiro dia, segundo dia, já estão ordenhando. Já tá. Né? Mas tem primíparas com 15 dias ainda não estão indo bem, sabe? Acho que na média ali 8, 10 dias, acho que já tá bem mais tranquilo, né? Mas as primíparas, ela assim, pelo menos lá em casa, vira a chave, assim, realmente é uma coisa impressionante, assim, se vê nos gráficos, nos dados, assim, que a partir do 20, 25 dias, ela totalmente vira a chave. Vem de ir 2 vezes, 3 vezes ali para ordenhar, né? 3 vezes mais uma recusa, ou nem recusa, só as ordenha mesmo. De repente elas começam a virar 15 recusas no robô. Fora as 3 ordenhas, né? Ela ainda passa no robô 15 vezes sem ser ordenhada. Isso lá nos 20, 25 dias. Então, realmente é uma coisa assim que... mas depende bastante de quem de como foi colocada as primeiras vezes também, né? Não, mas depois dos 20 dias, sim. Mas nesses entre 0 a 20 dias, aí depende muito de quem faz. E assim, daí ali entra de novo aquele olhar para a vaca. A pessoa que tá ali fazendo aquele treinamento, ela tem que pensar, por que a vaca não tá indo? Ou, essa vaca, ela tá com medo? Então, eu vou colocar, por exemplo, uma outra vaca que já sabe, junto com essa vaca e vou, tipo, né? Ela vai junto. Então, esse tipo de coisa, esse feeling, né? Essa sensibilidade, a pessoa que tá fazendo aquele trabalho tem que ter. Tem que ter. De olhar, entender por que ela não vai, né? Não é simplesmente empurrar de qualquer jeito, a vaca vai se assustar. Eu não vou mais nesse lugar. Toda vez que eu vou nessa caixinha aqui, eu vou ser empurrado ou, né, ou é um agito diferente, estão querendo me pegar, instinto da vaca, né? Então sempre conduz uma outra vaca com mais tempo, ou conduz com mais calma, né? Então, ou espera. Né? Deixa ela ali um pouco se ambientar, deixa tomar uma água, comer uma comida. Isso no início a gente já percebeu também. Então, as multíparas que já passaram no sistema de ordenha robotizada, elas param e voltam já do mesmo embalo. Parece que eles nem esqueceram que tinha robô, eles vão lá e tranquilo.
E as primíparas, a gente via essa dificuldade muito grande, já pariu muita coisa. Pariu, primeiro parto. Nunca sabe o que é parto. Tirou o bezerro, né? Então, e já estão me empurrando uma caixinha aqui, cheia de barulho, estão ordenhando, né? Então, é muita coisa de uma vez, então a gente determinou. A primípara, a gente põe na área de separação, deixa ela lá por meia hora, ela entender que ela está num lugar seguro, onde tem mais vaca, aqui tem água, aqui tem comida, né? E daí, depois a gente vai fazer um manejo para passar. E ali tá um desafio também com o pessoal, eu acho, assim, porque com os colaboradores, eu digo. Porque às vezes a pessoa que tá fazendo aquilo, ela quer fazer aquilo muito rápido. E ela tem que enxergar que não adianta fazer isso, porque ela vai perder tempo depois. Então, por exemplo, tirou lá da sala do parto. A vaca tá andando, deixa ela andar tranquila, não corre. A vaca parou no meio lá para comer, por exemplo, não toca ela, deixa ela comer um pouquinho, isso só vai fazer bem para ela. Que bom que ela tá comendo. Que ótimo, quer dizer que tá tudo certo com ela. Deixa comer. Chegou perto da água, quis tomar água, deixa a vaca tomar água lá, né? Sim. Então, isso daí é uma coisa que às vezes eu acho que é difícil de fazer as pessoas entenderem isso. Então, você tem que ir lá explicar, né? Faz com calma, deixa a vaca fazer isso, deixa ela, né? Isso só vai ser bom para a vaca e para você também, porque depois ela vai estar tranquila. E era exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, eu imagino que a equipe também de vocês é diferente, né? Frente a uma propriedade de uma ordem convencional, por exemplo, porque tem que ter todo esse olhar, né? Tem que ter por que essa vaca não visitou o robô, por que ela foi lá e, enfim, teve mais recusa, né? Porque eles também têm que olhar o sistema, né? Tem que olhar o robô. E como que é isso na prática? Por exemplo, na integração deles, vocês já começam dando... Por exemplo, tem uma etapa onde começa primeiro pelo manejo, depois vai indo até o robô ou não? Tem funcionários que já vão já para o robô e fazem o caminho inverso, por exemplo. Acho que a gente... tem um sombra. Ele é um sombra de um outro funcionário, praticamente, né? Então, nas primeiras semanas, ele realmente está acompanhando, fazendo a sombra do outro funcionário. Para que realmente ele pegue a nossa cultura primeiro. A cultura da fazenda. E o fluxo. Porque é muita coisa no começo. Muita coisa. Então, ele tem que aprender a nossa cultura. Né? Então, o nosso jeito de ser. Toda fazenda tem um jeito de ser. Então, ele tem que aprender o nosso jeito de ser. Aí... ou eu, a Ellen, passamos isso, ou o funcionário que ele está acompanhando, né, como sombra, que vai passar isso daí, né. O que eu vejo, assim, nessa parte, assim, bastante a nossa forma de ensinar sempre foi, assim, a gente ensina, mas sempre ensina o porquê que ele faz aquilo. Isso. Né, tipo, vamos fazer isso aqui, isso, aquilo, né, porque a gente precisa isso, aquilo, traz tudo o contexto do porquê que você tá fazendo aquilo, não só faz isso aqui. Faz, né? Com consciência. Faz com consciência. E a gente muitas vezes explica, a vaca, né, ela pensa assim, cuidado, a vaca vai se assustar se fizer isso dessa forma, e sempre vai mostrando isso pro funcionário. O que a gente percebe hoje é que a gente já começou a colocar vários para serem treinados com outros funcionários. E a gente vê que eles falam as mesmas coisas que a gente falava para eles. Então, a gente já percebeu que eles já incorporaram esse negócio de explicar o porquê das coisas. Então, isso é bem legal. E faz parte da cultura de vocês, né? Eles têm que, sabendo o porquê, aí eles começam a pensar também, né? Fazer, não, vou fazer isso aqui mesmo, porque eles começam a tomar a decisão, né? Então, isso é bacana, né? Mas é um desafio, né? Treinar funcionário sempre é um desafio. O robô em si não é um desafio, né? Hoje em dia, complicado. Hoje em dia tem celular, então, né, não é complicado de mexer. Eu acho que o mais importante é realmente a gente conseguir passar a nossa cultura, a pessoa entender a cultura, ser tranquilo, né, fazer o serviço, né, de forma adequada, né? Então, isso que é... E a gente sempre tem os combinados, né? A gente faz assim, dessa forma, porque isso, porque aquilo. Mas, se você vê que tem um jeito melhor de fazer, vamos conversar, né? Se a gente vê
que tem uma outra forma, que às vezes o funcionário mesmo traz. Vamos fazer diferente. Então, eles sabem que tem essa abertura. A gente sempre fala para eles, né, que a gente sempre pode fazer uma coisa melhor, né? A gente sempre pode melhorar. E que eles também são os olhos, porque eles sabem, por exemplo, a gente dá exemplo bem, né, assim, a gente fala assim, por exemplo, você todo dia passa naquele lugar e você bate com a tua perna naquela, sei lá, naquele negócio. Daí, todo dia você pensa, pô, que saco esse negócio. Mas se não fala nada, a gente não vai conseguir melhorar isso, né? Então, você tem que vir, né, aquele negócio, todo dia que eu vou ali, eu bato a perna naquele negócio. Não tem como, né? Ou já vem com uma solução, ou a gente vai pensar numa solução junto. Então, porque a gente quer facilitar o trabalho. A gente sempre fala isso para eles, né? O trabalho tem que ser bom de fazer, tem que ser fácil. Então, para todo mundo, porque daí vai ser melhor para todo mundo. E esse combinado funciona muito bem para nós, né? Então, a gente combinou dessa forma. Vem outra pessoa de fora, né? Não, mas está errado, está totalmente errado. Ou tem uma técnica, né? Também, não, está tudo errado. Não interessa se está errado ou não, né? Pode estar errado mesmo, né? Mas o combinado é entre eu e você. Então, a gente pode mudar, mas a gente tem que combinar esse mudado, né? Então, realmente, o combinado não sai caro, né? Todo mundo começa a saber. Aí depois que o combinado tá rodando certinho, daí de repente a gente quer mudar uma coisinha, é fácil de mudar, porque né? Mas tem que estar combinada a mudança de novo, né? Então, isso que é... Que legal. E isso também é uma forma que eu vejo desse combinado, de também ajuda a reter, porque isso também é uma comunicação de vocês, né? É algo que vocês estão abertos para tem alguma coisa que pode melhorar, eu tô aberto, que eu quero escutar, até para você ficar, né? Por exemplo, assim, de uma forma assim. Mas quais outras medidas hoje vocês adotam para reter pessoas? Porque hoje a gente sabe que é um gargalo, né? O que vocês fazem para reter? Tem bastante coisas, né? Então, primeira coisa eu acho que é o respeito, né? Isso já é a primeira coisa. Então, a gente respeita muito as pessoas, né? A gente, assim, tem uma comunicação bem direta, aberta com os funcionários, e a gente enxerga eles estão no mesmo nível que a gente, né? Não tem assim, o patrão, assim, entendeu? Não. Patrão mandou. Não é assim, é o combinado mandou. Assim, mas assim, a gente tenta mostrar para eles que todos são importantes, né? E que só temos funções diferentes, né? Mas todo mundo tem o mesmo grau de importância. E às vezes, quando eles vêm, né? Às vezes a cabeça deles não é assim quando eles vêm, mas eles começam a enxergar ao longo do tempo que sim, eles podem vir com ideias, eles podem conversar e né, a gente vai respeitar eles também respeitam a gente, então eu acho que isso é a primeira coisa. E aí, daí tem mais outras coisas, né? Eu acho que é uma outra parte, a gente trabalha muito com eles, é empatia, né? Então, acho que muito problema é não ter empatia dentro do grupo, né? Então, às vezes, o fulano não me ajudou, mas você pediu ajuda? Não, então, né, tentar enxergar essas coisas, tentar enxergar o porquê do outro não fez aquilo. Então, às vezes, fica brabo, mas nem sabe o motivo, né? A gente, até esse tipo de assunto a gente conversa com eles, trabalha com eles. A gente tem um momento na segunda-feira sempre que a gente faz tipo um devocional com eles, assim, e ali a gente já conversa sobre valores, essas coisas assim. Então, né, o exemplo que o Nico deu, por exemplo, da ajuda, daí a gente conversa com eles, né? Você, né, tem que ter, você pode ter o bom senso de ajudar uma pessoa, mas nem sempre a outra pessoa também tá vendo que você precisa de ajuda. Então, tem que erguer a mão. Tem que erguer a mão. Quando você precisa, você pode falar. E às vezes o cara não vai poder te ajudar naquela hora. Você também tem que aceitar. Se ele falar assim, não, eu posso te ajudar, mas tem que ser, sei lá, daqui a pouco, porque eu tô terminando uma coisa aqui. E, esse tipo de coisa, a gente conversa com eles. E a gente viu também, que é bem legal, no começo era difícil eles exporem, assim, né, a comunicação deles. A troca, né? Hoje a gente vê que eles têm coragem de falar as coisas. Discutir no grupo. No grupo, até assim. A oratória deles melhorou, assim, muito, né, Nico?
né? Que legal. Que muitas vezes você quer discutir uma forma de fazer, né? Então você dá a tua opinião e ele tem que devolver a opinião da outra, né? Então eles não têm coragem muitas vezes. E às vezes eles ficam com medo e já, eu não, né? Já chuta balde, né? Então ter essa discussão saudável, saber discutir, né? Que às vezes a discussão pode ser levada um pouquinho porque cada um quer defender os pontos. Mas não do ponto de, eu chuto o balde, não quero discutir, vou embora daqui. Né? Então, ensinar isso, né, é bom para eles, mas para nós é muito mais. E é um desafio para nós, porque eles vêm com coisas que a gente tem que tá errado e a gente tem que melhorar também. E a gente tem que entender isso e tem que trabalhar em cima disso. E de pensar diferente também. Isso é uma coisa que muitas vezes eles, no começo, acham difícil, assim, de lidar, sabe? Tipo assim, o patrão falou, tem que fazer, entendeu? Você não pode discutir. Não, daí a gente começa... Eu falo, então pula na fossa. Então, a gente tenta mostrar para eles que não tem problema você pensar assim e eu pensar assado. Vamos conversar, porque, né, a gente pode chegar numa conclusão melhor ainda. E enxergar o ponto de vista diferente deles, né? Que eles estão, hoje em dia, a gente fez todo o operacional, sempre. Só que fomos crescendo, o volume a gente não consegue ficar todos no operacional. Então, eles estão fazendo operacional e eles têm que ter essa capacidade de trazer o que está acontecendo, ver isso diferente e eles criticar. Estão na rotina ali, né? No dia a dia. Sim. Muitas vezes tem coisa que a gente não vai enxergar, né? Tipo, a chaveta tá ruim de tirar lá, por exemplo. Tá, eu não fui lá ver. Mas se o cara não vier falar isso, ele vai ficar sofrendo ali, né? Então... a gente trabalha bastante com gestão. Toda segunda-feira, quarta-feira a gente faz uma reunião semanal também. Então a gente discute quem está saindo de férias, quem está de folga, o que foi de acontecido na semana, o que vai acontecer a semana que vem, né, aniversário. A gente é um momento que a gente expõe para eles também, para eles enxergar o que a gente está pensando. A gente vai investir nisso, naquilo, aquilo, né? Então a gente fala o que é os nossos planos também um pouquinho, para eles se sentir também por dentro e eles também falam, eu pensei que, né? Então eles trazem ideias boas também, ou trazem meia ideia que soluciona o teu problema para frente, que você, por causa que ele falou aquilo, né? Então tem que escutar eles. Isso também acaba diminuindo um pouco aquela famosa rádio peão, né? Que a gente pensa assim, são coisas simples. A gente fala assim, a gente comprou uma máquina, por exemplo, sei lá, uma máquina nova para fazer trato, exemplo. Mas a gente tá falando ali com todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá na mesma página, né? Não é tipo, o que será que tá acontecendo? Aí já vira aquela fofoca e coisa. Então, elimina bastante esse tipo de problema. A rotina mudou. Tem que ser dessa forma, né? Então, pronto. Né? Então, todo mundo sabe. Não vir de outros, a rotina mudou. Eles ficam, será que mudou mesmo? Ou ele quer puxar vantagem, né? Então... É isso mesmo. A empatia tem que trabalhar bastante. E isso é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que falavam, hoje eu já até não escuto mais, mas vou colocar ordem robotizada porque eu vou diminuir problema com funcionário. Gente, isso não existe, né? Não. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem bastante gente que acha que, por exemplo, vou colocar uma tecnologia lá que vai solucionar todos os meus problemas. Eu acho que isso não tem nada a ver, porque o que mais importa, na verdade, não é a tecnologia que vai solucionar teu problema, você tem que saber trabalhar com ela. Os problemas vão acontecer da mesma forma, né? Então, isso não faz sentido nenhum. E se você não tem uma gestão, uma rotina igual vocês têm gestão, vocês têm rotina, vocês têm tudo muito bem organizado, se vocês não tivessem tudo isso, vocês estariam tendo às vezes mais problemas ainda, porque aí vocês iam ter uma grande tecnologia, um grande investimento que vocês têm hoje, mas não tá na engrenagem correta, né? Não tá no trilho correto para fazer acontecer, né?
Eu sempre falo isso pro Nico. O robô não é para qualquer um. Ele é, tipo, você tem que fazer muito bem feito. Você tem que fazer a tarefa de casa, porque senão não vai funcionar. Tem várias tecnologias, mas já que você está falando do robô, né? Uma vaca com problema de casco, né? No sistema do robô, ela não vai sozinha. Não. No sistema tradicional, ela vai empurrada. Vai mancando, né? Então, se você não... Se acontece isso na tua propriedade, não vai por um robô, não vai... Vai piorar. Muitas vezes. É que nem uma reprodução. Se você não tenta a reprodução em dia, a vaca não vai no robô também. Ela vai estar lá com, del super alto. Ela não vai no robô. Não. Então, você tem que estar com os teus índices em dia para a tecnologia funcionar a teu favor. Exatamente. Ótimo. Gente, e tem também a parte do bezerreiro, que também tem os amamentadores automáticos, né? Isso. E assim, acredito já um pouco que foi também muito influenciado nessa parte um pouco mais de independência e também da bezerra procurar. Mas foi exatamente isso? O que vocês buscaram quando vocês optaram pelo amamentador? A gente buscou duas coisas, né, Nico? A gente achava que a bezerra no coletivo ia ser bom, né? Assim, ela ia estar ali junto com as amiguinhas dela ali, que a gente fala assim nesse... Sim. Mas assim, isso foi uma coisa, né? Uma coisa mais natural, assim, que ela pudesse mamar ali quantas vezes ela quisesse. Então, procurando o bem-estar, o comportamento natural, toda aquela mesma filosofia da vaca no robô ali. Acho que foi isso que mais, assim, né, impulsionou a gente a... Isso mesmo. Né? E essa rotina com ela, né? Então, ela saber o que é também é um robozinho, né? O nosso funcionário chama robozinho, né? Então, ela já vem desde pequena já nesse manejo também. Mas, para nós, eu acho que é indiscutível se você for também. pensar ali, quando ela entra lá no box de amamentação ali, é praticamente o mesmo tipo de box da ordenha. Então, ela consegue mamar várias vezes, né, ao dia, né, consegue fazer um desmame gradual, aumentar um período, diminuir o outro. Então, cada bezerra é uma bezerra, você pode enxergar o fluxo de mamada, ver qual bezerra que está doente. É uma gestão que nem nas vacas, né, no robô, né? Então, você não está lá na ordenha em si, você faz uma gestão mais com a vaca. Né? Então, você mexe mais com a vaca, você vê a vaca que está com problema, você vai lá mexer, vai ver o porquê. Com a bezerrinha também. Opa, essa bezerrinha não está mamando, não está alcançando o potencial das outras, deixou de mamar, diminuiu o fluxo. E ela tá mamando de madrugada. Sem a gente, todo mundo, né? Os funcionários, todo mundo trabalha no horário comercial, mas a bezerra tá mamando de madrugada. Então, isso tá lá, temperatura certinha, né? Então, e, cara, que tem uma discussão, mas estão tudo junto, o desafio maior, mas uma ensina pra outra. A pequenininha que já vem lá, a outra já tá ensinando a comer feno, a ração, a pastar, a correr, né? Então, o desenvolvimento é outro também. Né? Então, a gente sempre tenta deixar a imunidade melhor possível. Se tiver desafio, a imunidade tá boa. Então, ela vai conseguir ela mesma se autocurar. A gente gosta muito do sistema. E além disso, vocês têm também para empurrar comida, que é o Juno, né? Isso, a gente tem o Juno também. Eu acho que eu brinco com o pessoal que vende os robôs, tudo, né? Eu acho que a porta de entrada deles da fazenda devia ser o empurrador de trato, né? Porque esse realmente se vê um ganho de leite muito rápido, né? E quando ele não funciona, você vê que o leite cai também. Então, empurrar trato faz muita diferença. No começo, nós era novo, né? Então, a gente trabalhava muito e a gente não tinha o que empurrar. A gente passava 10 horas da noite, 9 horas empurrando, 11 horas empurrando à noite. E com rodo. Vassoura. Com rodo lá. Praque. Daí dá pra escutar meia hora, né? Até chegar lá e as vacas vinham comendo, né? Comia, tudo bonitinho. A gente automatizou, passou por um bob, que é com pneu giratório. E em 5 minutos, pronto. Mas a vaca escutou o barulho, né? Passou.
né? E no rodo não, pá, que fica chamando, ó, vem comer. E o robô, da mesma forma, ele é lento e fica pip, 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 pip. E daí a vaca fica, vem, vaca, vem. E as vacas realmente levantam, funcionam. Melhora o fluxo da ordenha robotizada, porque as vacas levantam também um pouco mais de noite também, né? Então acaba movimentando mais a parte noturna, quer dizer, noturna não, madrugada, que é a parte madrugada que tem menos, né? Então acaba movimentando mais, a vaca acaba comendo porções durante o dia maior, não uma porção grande, mas várias porçõezinhas. Então, e o leite vem, a saúde ruminal vem, estabilidade ruminal. Então, a gente viu que é um sistema, realmente devia ser um porto de entrada em toda a fazenda. É bem bacana. E funciona muito bem. Funciona. É tranquilo também, né? Ele é silencioso, ele vai fazendo devagarzinho, de madrugada. De madrugada, principalmente. Faça sol, faça chuva. Porque lá em casa, começa às 7, né? O pessoal chega às 7 e vai até às 5h30, né? Por aí, depois já não tem mais ninguém, a noite inteira, né? Vem um pessoal, né, tocar o filtro e apagar as luzes lá para as 9 horas, mas o resto não tem ninguém. E ele que vai ordenhando e vai empurrando comida. Igual você falou, de fato, tem que ser a porta de entrada, porque, pensa, é um manejo simples que vai trazer muito resultado, é um investimento, cara, existe um investimento, mas comparado com um robô, é um investimento bem mais barato, que vai trazer muito mais, vai trazer suas vantagens também, né? Que bacana. E aí a gente conversou, né, vocês falaram também que tem a parte vocês têm o compost, né? Isso. E o composto, como que é um pouquinho o manejo do composto? Vocês ficam quanto tempo mais ou menos com uma cama? Quantas vezes vocês viram ela por dia? Como que é? A história do composto, o porquê do composto também, né? Então, quando a gente estudou, né? Então, o composto é muito mais, quase indiscutível o conforto de um composto, né? Que a vaca deita de qualquer forma, expressa cio muito mais fácil, corre. As vacas, realmente você vê que as vacas cheias de ubre lá balançando, assim, correndo no composto, né? Assim, é gostoso. É uma alegria, assim, muito bom, assim, ver uma vaca saudável correndo, assim, no meio do composto, né? Então, então se parece que a vaca tá bem alegre. Mas, na verdade, a gente saiu uma conclusão bem simples, né? De um composto vira um freestyle, né? Você consegue fazer concreto e armação e ferragem. Agora, de um freestyle, você não consegue virar um composto. Então, se a gente fizesse um freestyle, a gente nunca saberia como ia ser um composto. Então, a gente projetou toda a nossa área de composto com camas certinhas, né, com linha de trato certinha, que se a casa a gente não se adaptasse, se adaptasse, não desse certo o composto, né, virava um freestyle, né? A nossa ideia, a gente gostava de composto, né? A gente gosta de composto. Porque ela vem de encontro, de novo, com aquele bem-estar animal, aquela comportamento, né? Tipo, aquele mais perto do natural. Mas a gente, o pessoal... não por, assim... Vocês são malucos. 2 jovens, não tinha nem 30 anos, né? A ela é bem mais nova ainda. Jersey, robô, né? Composto, né? Então a gente não são leiteiros, vocês não estão são doido, leiteiros, né? Então a gente... Só que a gente escutava, né? E se precavia com um sistema assim, né? Tem sempre o plano segunda... B, né? Tem o plano B. B, não gambiar, né? B, bem feito também, né? Então, aí, dessa forma, foi o porquê do composto, né? E hoje a gente tá aí 10 anos já, né? Composto, gostamos muito. Temos bastante experiência, né? Boas e ruins, né? Então, que a vaca sempre acha uma mangueira e puxa e acorda assim, parece um mar lá dentro, nossa, né? Então, já aconteceu, né? Não só uma vez. Mas a gente começa a pegar o jeito da vaca e aqui a vaca vai mexer, então a gente começa a prestar mais atenção e acertar. Mas o manejo do composto já no início a gente trata as vacas no dia, né? Faz trata as vacas e já entra com o trator mexendo a cama, com elas ali mesmo, né? Então ela já começa a direcionar
pro robô, direcionar para comida, para tomar água. Então elas aprendem o fluxo e elas dão licença para nós passar, né? De manhã e no final do dia, né? De tarde. Então a gente remove a cama 2 vezes por dia. Revolve, né? Revolve, não remove, né? Revolve. A gente tem ventilador que realmente ele tem um fluxo de ar muito grande, então ele joga muito ar, troca muito ar, né, da cama. Um ventilador de teto, silencioso também, então ele tem uma movimentação muito grande de ar. Nossa propriedade é alta, tem muita ventilação, né? É seca, não tem muita umidade que nem Carambi e Castro. A gente tem reposição boa de serragem. E o feeling né, começou a umedecer, começou a ter vaca suja no ubre, jarrete, né? Começa a sujar, a gente começa Ou filtro também, o filtro de leite começa a ficar mais sujo. Então, no começo, uns 2, 3 anos, eu media a temperatura toda semana, anotava tudo e colocava serragem e deixava a temperatura lá em cima. Então, hoje em dia é totalmente diferente a ideia. A cama tem que estar seca, independente da temperatura, né? E a gente tem ficado com a cama aí 3, 4 anos, né? E daí essa cama é retirada, trocada toda, jogada na lavoura e coloca outra cama nova, né? Na verdade, são ali 3 módulos, né? Então a gente faz cada um ano. Então vai... é um barracão por ano. Daí dá certinho os 3 anos. A hora que chega no último já tá quase na hora de tirar. Daí não precisa fazer isso tudo de uma vez, né? Faz isso de forma tranquila. Com elas lá mesmo, né? Passa um fiozinho, fica elas um pouco mais apertadas durante uns 2, 3 dias. E daí a gente tira um lado, põe a cama e daí troca e vai pro lado. A gente gosta muito do sistema, funciona bem lá. Eu acho que você tem que... E o robô talvez facilita, né? É que você olha assim, o pessoal olha lá, nossa, mas cabe bastante vaca ainda. Esse é o problema do composto, eu acho, né? Não que seja um problema, o composto seja um problema, mas ele dá uma impressão que cabe mais vaca. E daí o pessoal coloca mais vaca e começa a ficar muito mais úmido. Né? Então a gente sempre consegue manter o espaço porque o robô é limitante, né? De número de vaca, não consegue pôr mais, então... Hoje, mais ou menos, com qual espaço vocês estão trabalhando? Assim, metro quadrado por vaca? Isso. Uns 10 metros quadrados por vaca. Que bacana, que manejo legal. Eu adoro ver a hora que vocês estão como é que você revolvendo a cama e começa a sair a fumaça. Ainda mais quando é dia frio, né? Inverno, daí sai aquele vapor mesmo. Sim. Mas cansa andar lá dentro. Não precisa ir pra academia. É só ir pra lá e já tá pago. Tá pago. Mas em termos de mastite, em termos de conforto, acho que é o composto? Não sei, né? Estresse, acho que é o conjunto. A vaca tá livre, não tem sala de espera, o robô, então acho que é tudo um conjunto aí, não dá para dar peso. O robô melhorou isso, é a cama que melhorou isso, é a raça. Eu acho que acho que a gente a gente vai aprendendo também, né? A gente já teve época que a gente teve mastite, né? Bastante mastite ambiental. Então, ambiental. A gente vai adaptando, vai entendendo, vai melhorando a imunidade, eu acho que como o bem-estar, a gente acredita que a imunidade, o bem-estar, a imunidade do animal é a maior defesa. Né? Então a gente trabalha muito em você fazer uma nutrição, tudo pensando na imunidade do animal, desde a bezerra, colostro, né, até a vaca adulta. Então ela tem que ter imunidade, que a imunidade é a segurança. Quanto menos remédio, melhor, né? Quanto mais natural, mais... Que bacana. E pessoal, a gente falou de vaca Jersey, que ela é prolífera e ao mesmo tempo também ela é longeva. E como vocês fizeram para adaptar isso? Porque vocês começaram com o projeto de 6 robôs, mas também a propriedade também tem uma taxa de crescimento, né? Por exemplo, né? Não imagino quanto seja de vocês, mas no mínimo 10, 15% de crescimento ao ano. Mas o que vocês fizeram de estratégias aí para tentar amenizar isso? Seja ela venda, seja ela colocar outro sementes de gado de corte, né? Como que foi isso? Ou essa decisão também? Primeiro a gente queria
crescer, né? Sim. O mais rápido possível. Então, a gente inseminava todas as vacas, todas as novilhas com sêmen sexado. Então, muito gado jovem. Vaca de 10 lactações. Vaca era tudo com sêmen chegou lá sexado. com 800 dias de lactações. Aí né? aberto, chegou uma vaca assim. Com 800 lactações, não, dias em lactações, né? Dias em lactação, né? Não lactações. Com vaca com 8, 10 lactações. E nós falando com o veterinário, ele fala, tá queimando, não vai pegar, né? Vamos, e a gente foi 100% no sexado. E a ela novata, ela que tá mais nessa parte aí também. Só ela novata, né? Eu fiquei mais no operacional lá e a ela não, inseminando. Daí o veterinário achou que, né, imagine ela não vai conseguir emprenhar essas vacas de 800 dias em lactação e com semi-sexado ainda, né? Tudo bem, né? Daí na primeira, vamos fazer a ultrassom, primeira palpação, tudo prenha. Né? Daí a gente começou. Foi ótimo, né? A gente ficou super feliz. Apostava churrasco. Essa aqui não pega, já tem 10 inseminação, tantas lactações. Ixi, que deve churrasco lá, pessoal, pra nós. Então, mas daí a gente foi tendo esse crescimento bem acelerado, bastante gado jovem. E daí a gente já encheu, na verdade, né, tudo que tinha para encher, e a gente começou a perceber, opa, agora vai começar a sobrar demais, né? O que a gente vai fazer para frear isso um pouco? Porque a gente não quer pôr mais um barracão, ou, né, a gente não quer ter um rebanho maior do que a gente quer 400 animais e pronto, né? Aí a gente começou a pensar já em estratégias. Aí começamos de forma bem devagar, assim, a inseminar um pouquinho com corte. E a preocupação também a gente sempre foi pro sexado e vamos pro convencional e o machinho, né? Sim. Então, o que fazer com o machinho? Leiteiro. Então, é uma preocupação muito grande. A gente, como produtor, a gente não quer também que é um destino correto, né? E na verdade, é uma perda de oportunidade ou perda de fazer uma coisa a mais, né? Então, o beef and dairy, o machinho também, oriundo de corte, você está destinando essa carne a uma alimentação, né? E você não está perdendo, na verdade, você começa a usar 100% dos partos para uma coisa que é rentável também, né? Tem um destino, né? Mais nobre, vamos dizer assim, né? Então, a preocupação grande dos machinhos, né? Crescimento já estava com 450 animais jovens e já estava cheio, então o que nós vamos fazer com tudo isso? Venda de animais Jersey também é uma onda que tem época que não vende nada, tem época que vende, e a gente tá um sistema que não dá assim, deixa eu absorver um pouco mais, né? Ordeia mais tempo e tal, não tem como, né? É mais essa preocupação, né? Porque já não tem como colocar mais umas 10 vacas na ordenha ali, assim, né? Isso mesmo. E a gente começou a pesquisar, a ver, então a gente começou a introduzir um pouquinho do corte, né? Vamos introduzir um pouquinho do corte nas vacas que a gente não quer reprodução, né? Então, a gente sempre fazia o genoma, oportunidade de melhorar, fazer um ganho genético, e foi uma coisa orgânica, né? Então, a gente começou a ver uma saída aí pra gente não ter esse crescimento muito rápido. Começou uma tentativa, vamos ver o que vai dar, né? Assim. Então, a gente já faz 6 anos que a gente faz isso, né? Então, desde o primeiro que a gente começou com essa ideia, né? Já tem uns 4 anos que nossos animais em lactação são 100%, a gente acaba inseminando com corte, né? Uma ou outra vaca muito boa. Isso, agora desse ano para cá a gente realmente tem novilhas primíparas, né? Primíparo, segundo parto, que elas estão no mesmo nível genético que novilha. Então a gente acaba usando elas também. Então a gente viu um ganho de genética muito alto, né? Então a gente evoluiu muito na genética, né? Porque você começa a inseminar só a tua ponta com Jersey, né? Então o teu ganho ali é muito mais rápido do que... Então a gente trabalha só com sexado, só as pontas, e convencional corte. O resto do rebanho. Então, e o corte começou a vir, a gente vendia
muitos, eu quero, é Angus, né? Saboroso. Então, um produtorzinho quer 5, outro 10. E a gente tinha pouco, né? Mas começou a ter volume. De repente, um monte de gente. De repente, pandemia, ninguém quer mais. O que a gente vai fazer com esses animais que não conseguiu sair? Daí a gente tinha um produtor que começou a pegar em volume. Daí pegava eles pequenos. E beleza, a gente começou, vamos inseminar que vai, né? Vai pegar. De repente, ele, de um dia pro outro, falou, não, eu não quero mais. Eu vou parar, né? Tal. Daí a gente pensou, putz, agora, né? Agora nós vamos ter que, a gente vai ter que, vamos tentar engordar eles para ver o que vai acontecer. A gente já engordava alguns, né? Mas agora começou até a fazer um processo mesmo, né? E aí a gente começou a engordar alguns lotes e agora, na verdade, nós já viramos praticamente produtor de corte também. Então, isso já faz um tempinho já que a gente faz do início até o final. Até um alimentador automático das bezerrinhas, que já ia fazendo 9 anos, virou pro corte. Olha. E a gente comprou um novo, né, para gersinha. Para diminuir esse fluxo, porque ele começou... tem 100% dos partos, a gente né? A gente tem esse gado jovem. 35, 40 partos aí, 35 aí. No mês, então era metade era fêmea. Agora não, agora estamos com todo mundo. Então, a nossa estrutura, na verdade, não foi feita para isso, né? Porque a gente não calculou no começo, né? A gente calculou como se a gente estivesse usando sêmen convencional. Então, a gente teria 50% dos animais ali para, né, ocupar a parte da estrutura do gado jovem. E hoje não, hoje a gente tem 100%, né? Então a gente teve que começar a fazer tipo uma adaptação para absorver esse corte. E esse ano a gente investiu realmente em mais barracão para também, né, dar bem-estar para esse animal de corte, né? Sombra e área de... isso, porque a gente percebeu realmente que faz muita diferença o ganho de peso da animal no inverno, né, na sombra. Então um ganho de peso muito mais, ela sofre mesmo no calor, né, no verão, né, então a gente realmente agora a gente é um produtor de corte mesmo, né, também. Olha só. Então e no começo a gente ainda fazia tipo uma, assim, as Jersey recebiam um tratamento um pouquinho melhor do que os cortes. E daí a gente chegou, a gente pensou, nossa, mas por que a gente tá fazendo isso? X tem que tomar aquilo, X tem que fazer isso. Daí a gente tinha tipo um manejo diferente. Daí chegou assim um ponto que a gente falou, não, por que a gente tá fazendo isso? Porque para ter marmoreio, né, no gado e corte, também tem que ter bem-estar, tem que ter imunidade, tem que ter tudo isso, porque a gente quer um ganho de peso, né, o maior que der. Então, a gente começou a fazer um tratamento idêntico, assim. Então, colostragem iguais, vacinas iguais, então é um custo um pouco mais elevado, mas... E a gente partiu pro gado de Wagyu também. Então, a gente tinha o Angus e Wagyu, e agora estamos 100% no Wagyu. E o Wagyu, bonificação, tudo é em cima do marmoreio, né? Então, o marmoreio é que nem o leite, né? A vaca com conforto, com comida, não tem estresse, vai produzir leite. Vai produzir mais e com mais qualidade, mais gordura, né? Mais proteína. E o marmoreio é da mesma forma. É a última deposição de gordura que é no animal é o marmoreio, né? Então ali que claro que a gente ainda tem muito para, né, melhorar na parte também da dieta do corte, que é diferente da dieta do gado de leite. Então a gente também está aprendendo, porque de novo a gente foi meio pioneiro nesse beef on dairy. Então não é um corte, não trata igual um corte, né? Mas assim, os números que a gente está tendo, o resultado que o pessoal dos frigoríficos está tendo, eles gostaram muito, né? Então, vem da raça do leite, né? E sendo Jersey holandês, mas o animal já é mais precoce. Então, a deposição da gordura, ele começa na puberdade. Então, o marmoreio, né? Então, ele já antecipa, então já começa a depositar a gordura antes. Né? E até a vantagem. Isso é a vantagem, por isso que a gente consegue terminar o animal antes, né? E também os frigoríficos, esse pessoal do corte, entendeu que o setor leiteiro
é um setor interessante porque ele consegue entregar esses animais de forma mais... Contínua? Contínua, assim. A gente tem tantos animais por mês, não é uma coisa assim de época, né? Então, isso é bastante interessante também para esse setor de carne, que daí consegue programar isso de forma... Então, mais... o lote é muito bem padronizado, né? Então, tem um padrão muito equilibrado. Eles falam também que se vê a lesão. Praticamente não tem lesões, né? Então sempre tem notinha de lesão aqui, então praticamente não tem lesões. Um animal muito mais dócil, manejo mais dócil. A grande diferença da pecuária também de leite é que sabe cuidar muito bem de um bezerro, né? Então ali que eu acho que é a grande vantagem, que você consegue fazer uma unidade, o animal começa a embalar muito bem ali. Os cuidados iniciais, né? Cuidados. É que o cuidado com a bezerra de leite é diferente, né? Do que... E outra coisa que a gente realmente começou a tratar os dois igual, tanto o Jersey como o corte, porque um animal doente vai afetar o outro, né? Então a gente tá com um desafio muito alto na nossa propriedade, né? Imagina, a gente tá ficando... muita população, né? Então a gente tem que trabalhar muito. A gente começou a pensar, nossa, a gente tá sendo muito inocente, né? Muito burro, né? Porque fica um doente e vai passar a doença, né? Com certeza. Todo mundo tem que estar com um aporte ali, uma imunidade muito alta, porque... Com certeza. Por mais que a gente limpe, por mais que a gente cuide, por mais que faz vazio, mas é muito animais, é muito tempo já, começa, então o desafio é alto. É alto. Mas que legal, e parabéns por essa história. Eu já conhecia algumas coisas, né, de perto, mas parabéns. É muito incrível o quanto vocês investem em tecnologia, o quanto vocês acreditam no bem-estar animal, que isso traz produtividade. Tanto igual vocês falaram, tanto para os animais, mas também como para o Beef and Dairy, que são animais que às vezes ficam esquecidos, que às vezes, né, não tem o fim, mas vocês de fato fizeram com que se fosse muito mais... fosse melhor, né? Todo esse processo. Então, parabéns pela história. Obrigado por estarem aqui hoje. Eu sei que foi difícil encaixar as agendas, mas obrigado por estarem aqui. Tenho certeza que vocês fizeram não só a diferença para o podcast, mas também para as pessoas que estão assistindo. E agora eu quero aquela frase final, a frase que vocês deixariam, né, para os produtores, ou uma frase de vida de vocês. Aí é com vocês. Ela não pode falar. Então, a gente quer, na verdade, produzir um leite, assim, onde o consumidor ele consiga perceber no sabor daquele leite, ou pela história daquele leite, que ele foi produzido por uma vaca que foi bem tratada, uma vaca feliz. E isso para nós a gente não tem preço, sabe? Não tem preço. E também as pessoas que trabalham com a gente quer que elas sejam pessoas felizes, bem desenvolvidas e tenham orgulho de trabalhar no agro, porque isso não tem preço. É o que a gente faz todo dia, né? Então a gente tem que ter orgulho do que a gente faz todo dia, né? Parabéns, que grande história. Pessoal, vocês têm um arroba para deixar para o pessoal entrar em contato com vocês? Qual que seria esse arroba, o Instagram? Tem o @Lagoa Dourada Farm no Instagram. Tá bom. A gente vai deixar aqui na tela, então, pessoal, o QR Code. Aí fica mais fácil para vocês acessarem. Isso. Não, bacana. E a gente também quer agradecer a vocês, né? Que é um trabalho nobre, né? É um trabalho que dá trabalho também, né? E ser a nossa voz, né? A nossa porta aí, tentar passar essas informações, mostrar o agro, mostrar o potencial que a gente tem e divulgar mais, e isso acho que é muito importante, que muitas vezes o produtor não tem tempo, tá lá. E profissionais como vocês, dar essa voz é muito importante. Essa visibilidade, né, para o agro e para... É muito importante. Essa é a nossa ideia mesmo, de estar numa região que tem tanta história, tem tanto conhecimento técnico, mas às vezes não consegue chegar até mesmo dentro do próprio Paraná, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. E pessoal, se você, assim como nós, também quer impulsionar o agro brasileiro, compartilhe esse episódio. Nós estamos no Instagram, no Nota do Leite Podcast, e no Spotify e no YouTube também. Até o próximo!